Opa, tudo bom então? Você já ouviu falar de inteligências artificiais? Se você acompanha a internet, eu acho bem difícil que você não tenha ouvido sobre isso. Até porque isso já tem sido dito faz um tempo na internet. Seja de pessoas falando que as máquinas vão substituir o trabalho das pessoas, ou pessoas mencionando sobre isso de vez em quando. E estão falando isso por conta do trabalho dos artistas, porque eles estão sendo a maior parte de alvo desse tipo de coisa, com a criação de tantas inteligências artificiais simplificando a forma de ter uma arte própria sua. Em tese até que tá certo. Por exemplo, por que você pagaria pra alguém fazer isso se já existem diversos lugares que fazem isso de graças até às vezes? Por que você esperaria horas ou dias pra receber algo se tem um bot que faz isso em menos de 20 minutos? E realmente, pensando por esse lado, faz sentido. Porém, por outro lado, se você parar pra pensar em outras coisas, você vai perceber que não vale tanto a pena assim, ao menos por enquanto. Vou explicar. Para toda aquela parada deles terem roubado artes de outros artistas pra treinar a inteligência artificial deles, o que é um absurdo, não é todo mundo que fez isso, mas o que aconteceu foi que era praticamente um tracing, tá ligado? Aí a máquina ia lá e aprendia com aqueles traços. E é um absurdo, isso realmente é um absurdo, não tem nem como defender isso. Enfim, é impossível negar que isso é algo completamente injusto com quem teve o trabalho de fazer os desenhos, e se o artista não faz a mínima ideia do que tá sendo feito com as artes dele, é praticamente que um plágio. Mas eu vou deixar isso de lado por enquanto, porque realmente tem algumas artes que são boas e não é todo mundo que faz esse tipo de coisa, e tem outras que não são tão boas assim. Mas fazer o quê? Algumas dessas inteligências artificiais aprendem com os erros. Ou seja, sempre que ela erra, existe como você diminuir a margem desse erro, aumentar, deixar ela usar o que você disse pra ela interpretar da forma que quiser. E pensando por esse lado, sim, é sim uma boa ideia, uma ideia muito interessante realmente. Mas como eu disse antes, no momento não é a melhor opção por enquanto. Essa parada de estudar artes e tudo mais leva um bom tempo. Um bom exemplo disso, na verdade, falando agora, é você ver como ficou o clipe da nova música do Linkin Park. Lá eles usaram uma inteligência artificial pra fazer o clipe e muita gente reclamou disso em alguns lugares. Eu honestamente não achei nada demais. A música em si é muito boa, só que a arte gerada por inteligência artificial não conseguiu mostrar as coisas como eles queriam mostrar. Eles tinham uma ideia muito boa, mas eu não sei se ela foi executada da maneira correta, sabe? Boa música, mas realmente esse clipe ficou tosco, ficou ruim. Acho que ficou injustificável o uso aqui, porque claramente a tecnologia não tá lá ainda. Meu take sobre inteligência artificial como arte continua sendo o mesmo. Vou até abrir um TXT aqui pra gente pontuar as paradas. Vamos lá. Mas existe como fazer isso, mas essa parada aqui ficou tenebrosa de qualquer jeito. Claramente eles tentaram dar umas retocadas. Não sei se eles tentaram retocar ou se eles simplesmente sacaram o efeito e falaram foda-se. Mas tem cenas que estão... Essas cenas, tipo, a bateria... Isso aqui tá muito feio, mano. Cadê? Eu acho que ir contra isso é impossível. É uma tecnologia que só vai melhorar. Não tem como parar. É uma coisa que já existe e as pessoas vão usar e elas vão continuar melhorando porque não tem como parar esse tipo de coisa. Os artistas têm que ser remunerados pelo estilo que está sendo alimentado para as inteligências artificiais. É simples, fácil. Fácil não é, mas parece simples, também não é simples. Mas é a resposta, eu acredito, para todo esse problema de inteligência artificial. Eu acho que só pegar tochas e foices e sair na rua falando eu odeio inteligência artificial não vai resolver nada. Não tem como ir contra isso, não vai ter como parar. Isso vai continuar acontecendo, não importa o quanto você grite aos ventos. Acho que é válido mostrar revolta, especialmente quando um clipe feio desses aparece. Mas pelo menos a música é boa pra caralho e tem muito amor na música, hein? E muita gente tem que concordar que se fosse um artista fazendo tudo isso de verdade, iria demorar mais tempo e ia ter um custo muito maior para produzir. Mas nesse caso eu acho que valeria a pena, porque eles só resolveram usar uma ferramenta que não tá completa no pior momento possível, eu acho. E no geral é normal o pessoal cair matando em cima disso, porque ficou ruim. Nesse caso é até que irrelevante, até porque é uma música. Músicas não necessariamente precisam ter uma ilustração. Eles poderiam só ter colocado a capa do álbum e é isso. Então se resolveram fazer um clipe é porque de alguma forma eles se importam, mesmo que não tenha ficado muito bom no geral. Fora que teve toda uma equipe de animação responsável por isso. Enfim, esse caso daqui foi só pra exemplificar. É uma ferramenta funcional? É, mas é inegável dizer que precisa evoluir pra se tornar uma ferramenta boa de ser usada no geral. Tem até um anime da Netflix que usou o fundo gerado por inteligência artificial e a justificativa que eles deram foi que
para eliminar escassez de mão de obra e como um esforço experimental para ajudar a indústria de anime. Nesse caso, é quase que imperceptível, não é perfeito, mas para cenas de menos de 1 minuto funciona muito bem. E em tese isso é bom. É lógico que empresas vão sempre buscar fazer as coisas mais práticas da forma mais barata possível para lucrar mais. Então, se for possível fazer um fundo que demoraria algumas horas em alguns minutos, eles vão fazer isso. Eles provavelmente vão tentar ajustar para ficar o mais imperceptível possível. E isso é bom. O ponto aqui não é roubar o trabalho dos artistas, e sim sobre aquele problema que eu falei antes: roubar artes de outros artistas para deixar a inteligência artificial usar como base, sem a permissão deles. Isso sim é o maior problema de todos. E para treinar esses robôs, precisa ter algum artista para ser usado como exemplo pro bot. E esse artista precisa permitir que a arte dele seja incluída no banco de dados da imagem da IA. Também cabe a ele exigir alguma coisa monetária extra por isso, até porque o desenho é dele. O esforço e dedicação de ter feito o desenho é totalmente dele. E não tem problema algum usar inteligências artificiais. O verdadeiro problema tá nas imagens que são utilizadas para treinar essas IAs, que algumas delas não têm permissão para usar. Mas se você for parar para pensar nos exemplos que eu dei aqui, ambos têm ideias completamente diferentes, parecidas, mas não iguais. A diferença é que um deles usou a inteligência artificial por mais tempo e o outro usou só em algumas partes do vídeo. A parada é que em curto prazo é mais fácil de deixar imperceptível. Como focar no fundo, que é só a paisagem, é ainda mais difícil de perceber. Mas a longo prazo, ainda mais focando nas imagens oficiais, não dá, porque esses robôs precisam evoluir ainda. Mas mesmo assim, de ambos os lados dá pra perceber que tem problemas visuais. Alguns mais sutis, outros mais óbvios de perceber. Enfim, eu quero ver o quão longe isso vai, de verdade. Parece ser uma ferramenta bem interessante para ser usada futuramente. E quanto à pergunta do título, relaxa que isso tá bem longe de acontecer. Existem diversas artes que têm sentimentos e sensações nunca vistas antes, tanto que é por isso que diversas pessoas compram isso. Sabe, dá pra sentir que foi feito por amor, coisa que numa arte feita por inteligência artificial